Esse é mais um capítulo do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos. Podcast criado para ajudar vocês que são imigrantes do Brasil, brasileiros se mudando para os Estados Unidos em breve com o visto de imigrante. B2NW, L1, O1, EB1, EB3, enfim, qualquer visto de imigrante e que está se mudando aqui para os Estados Unidos em breve. Está planejando aí a sua mudança, tentando entender o que você tem que fazer no Brasil antes de se mudar. Assim que você chegar nos Estados Unidos, qual que é o passo a passo? Como que eu faço todas as burocracias, como é que eu acho uma casa, como é que eu acho um carro, enfim. Nesse podcast até então, eu entrevistei vários brasileiros que imigraram aqui para os Estados Unidos, ou alguns que ainda não imigraram, mas estão ali nessa preparação, discutindo aí com eles, tentando entender, né, como que eles estão fazendo todo esse processo de mudança, ou tudo que eles fizeram assim que eles entraram aqui, de forma que dê insights para vocês aí que estão assistindo, que estão nesse processo e vão passar por esse processo de mudança e adaptação em breve. Esse capítulo vai ser um pouco diferente. Nesse capítulo eu vou fazer um react a um outro vídeo de um outro criador de conteúdo e alguns de vocês vão até se impressionar quem que é esse criador de conteúdo. Tadadã. É a Marília. A Marília já foi entrevistada aqui no podcast, se não me engano, é o quarto ou quinto episódio. Se você não conferiu, confere lá, vou deixar o link aqui embaixo. E ela se mudou aqui para os Estados Unidos há pouco tempo, e aquele episódio foi muito bom. Assim, ela e o Gui, né? São meus amigos hoje, né? A gente conversa basicamente toda semana aí por WhatsApp. Trocando ideia, né, dicas, enfim, ou até assim, viraram amigos mesmo. Às vezes a gente conversa de coisas diversas que não tem nada a ver com relação à imigração. Mas ela criou um canal no YouTube há muito pouco tempo, onde ela está compartilhando toda essa jornada dela, como é que foi essa jornada de imigração, desde o comecinho da ideia de quando eles pensaram em se mudar para os Estados Unidos, como é que eles fizeram o processo do EB2NW deles, eles fizeram eles mesmos, né, sem ajuda de advogados, e ela conta toda essa história. E nesse vídeo que eu vou fazer o react, a gente vai assistir aqui junto e eu vou fazer comentários sobre o vídeo, ela mostra como que ela se preparou para fazer essa imigração para os Estados Unidos, qual foi o passo a passo dela, o que ela pensou, e dá várias dicas muito interessantes. Eu assisti já esse vídeo, já sou fã do canal dela, ela começou agora, mas já estou ali acompanhando, assistindo o que ela está falando, porque realmente está dando muitas dicas legais, mesmo que eu já moro aqui e ajudo bastante pessoas. Uma das formas de eu entender, né, o que vocês precisam é entender a experiência de cada um dessas pessoas que estão mudando recentemente, né? E a Marília não é diferente, é muito interessante entender a perspectiva dela. E eu vou trazer aqui nesse vídeo, fazendo comentários nas coisas que ela fez para se preparar, né? Indicando que eu concordo, que eu assino embaixo, ou enfim, dando a minha reação aqui ao vídeo dela, beleza? Então vamos lá para o vídeo, deixa eu trazer ela aqui. Se vocês não sabiam disso, já vão lá, sigam a Marília. Deixa eu botar aqui até qual que é o canal dela, para vocês verem direitinho. Olha aqui, ó. Ma Help na América. Ma, né, de Marília, vírgula, help, com ponto de exclamação, na América, tá bom? E ela tá indo super bem, cara. Eu acho que ela postou 6 vídeos até agora, e todos com ótima quantidade de visualização. Para quem aí tem canal no YouTube sabe que, assim, é muito difícil no começo. Você posta um vídeo, vai ter, 10 visualizações e 5 é sua família, assim, sabe? E ela tá tendo bastante visualização porque realmente ela tem um talento para isso, ela tem um carisma muito, muito grande. Vocês vão ver aqui no vídeo, tá? Ela fala super bem, enfim. E com certeza botou muito amor e carinho, que é o que eu falo, que é trabalho, né? Realmente ela fez ali um script direitinho, organizou as ideias e passou de uma forma didática. Ela é professora, né? Então, vocês vão ver aí. Vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar o vídeo dela. Sair do seu país para morar em outro não é uma tarefa fácil, mas calma, imigrante. Nesse vídeo eu vou dividir com vocês a nossa experiência, todas as dicas e vale para qualquer país que você for morar, tá bom? Então, vamos lá. Olá, imigrante! Bem-vindo de volta. Para você que não me conhece, eu sou a Marília e aqui é o espaço onde divido toda a minha vida de imigrante com total sinceridade para te ajudar de verdade. E quando a gente fala de imigração, planejamento é essencial. Porque se você não resolve o problema, ele vira um problemaço, viu? Olha, eu que o diga. Porque o que não me falta são histórias para te contar.
Então, inicialmente, eu vou começar falando o que a gente fez assim que a gente decidiu migrar. Depois, eu vou falar para vocês o que a gente fez assim que a gente comprou a nossa passagem só de ida. E, gente, dá um... Você comprando só a passagem de ida. E, ó, isso foram 3 semanas. 3 semanas que eu tive para migrar. Mas vamos lá que tem história. Antes de começar, sabe que a minha experiência é para os Estados Unidos. Então, para você que está pensando em ir para um país diferente, é só trocar a língua e a moeda local. Tudo bem? Aqui eu também preciso dizer algo que pode parecer óbvio, mas eu parto de que o óbvio sempre precisa ser dito, que é: você vai acompanhar o meu relato e você vai organizar a sua vida de acordo com as suas prioridades e necessidades, tá bom, imigrante? Assim que a gente decidiu migrar, começamos algo que todo adulto não tem como escapar, que é planejamento financeiro. E aqui, imigrante, eu vou te falar uma dica que você já deve ter ouvido, que é: abra sua conta no Banco Internacional. Não é publi, não é publi, tá? Na época a gente abriu no BS2. Hoje, pessoa física não abre no BS2. Também abriu uma na Nomad, que é famosinha, e na Wise. Wise é o WIZ. Qual é a vantagem delas? Tem outras, tá? Eu sei que tem outras, mas não foi a nossa experiência. O da Nomad, a vantagem é que você tem uma sala VIP no aeroporto, mas você tem que ser, se eu não me engano, nível 5, tá? Essa informação, você me desculpa, eu não tenho. A Wise, na época, pelo menos que a gente estava prestes a migrar, eu fiz uma conta na Wise porque ela estava com as melhores taxas, tá? Para você comprar dólar. Então, como que funciona essas contas? Basicamente, você faz um Pix em real e lá você compra dólar. Por que 2 contas, Marília? Gente, porque é o seguinte: vai que chega aqui e um cartão dá problema. Então, sempre é bom ter 2 contas. O próximo... Deixa eu tirar o mute aqui. Legal, vocês estão vendo? Bacana, olha. Plano de contingência, super importante, né? Você pensar nisso, você chegar aqui nos Estados Unidos, ter o plano A, B, pelo menos, às vezes A, B e C. Principalmente nessa questão de dinheiro, né, cara? Você chegou aqui, o cartão não passa, você vai fazer o quê? Entendeu? Você tá com o dinheiro ali travado, né? Então, eu diria que, assim, essa questão de dinheiro faz muito sentido o que a Má falou. Ter 2 contas, hoje em dia, essas contas internacionais são a mão na roda, cara, para você comprar dólar do Brasil. É muito mais fácil e barato do que você comprar em físico, tá? Então, faz muito sentido, sim. Tem uma conta da Nomad e da Wise, são as 2 principais que, cara, por ser as principais, elas funcionam legal, né? Nunca tive problema aqui com o cartão da Nomad, passo aí em tudo quanto é lugar, cartão de débito, né? Funciona como qualquer outro cartão daqui, tá? Então, ter essa conta aí, colocando dólar nessas contas aí é muito interessante e vai te ajudar também até no aluguel da tua casa, né? Se você vem para cá sem renda, uma forma de você mostrar que você tem fundos para pagar o aluguel é nessas contas internacionais que são em dólar, né? Que são uma conta realmente daqui dos Estados Unidos. Você consegue mostrar isso, tirar um extrato e mostrar que está entrando dinheiro ali. Então é uma das formas ali de você conseguir alugar um apartamento, tá? Então faz muito sentido ter essas contas, tem várias vantagens, além da sala VIP que ela comentou também. A sala VIP da Nomad realmente é excelente ali no aeroporto de Guarulhos, recomendo, tá? Minha primeira vez foi agora em dezembro também, que fazia tempo que eu não voltava, e fui na sala VIP, muito legal. Ela vai comentar sobre isso também, tá? Então eu faria isso também. Abre essas 2 contas, Wise e Nomad, eu acho que é de graça para você abrir, tá? E vai colocando dólar nas 2 com base na taxa. Uma que tá a taxa melhor, coloca ali, tá? E traz também um pouco de dinheiro em espécie, que eu acho que é sempre importante ter, principalmente no começo. Beleza? Vamos lá, continuando. O ponto é: estude a língua local. Nos Estados Unidos, a língua local é o inglês, tá? Ouso dizer que este país, na minha humilde opinião, é bilíngue. Espanhol e inglês. Você precisa estudar inglês. Fica tranquilo que eu vou gravar um vídeo para o inglês que você precisa ter aqui. Só um detalhe, tá? Se você fala para mim: ai, Marina, mas eu vou para um lugar que fala muito português. Tudo bem. Independente de você ir para um lugar que fala muito português, você vai ter sim mais facilidade. Parabéns, isso é muito legal. Só que, gente, é um país que fala inglês. Então, eu super recomendo você sim já ir fazendo o seu curso de inglês. Pets. Pets não foi algo que nós trouxemos, não é a nossa realidade, mas eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo o link do .gov, que é o site oficial do governo brasileiro, dizendo lá um PDF com toda a descrição do que você precisa fazer com o seu pet antes de migrar, tá? Vá atrás, porque os documentos do pet, eles são demorados, tá? Então, assim, não é algo que você tira em uma semana. Demora um pouco mais. E se você tiver uma experiência com o pet, por favor, compartilha com a gente para a gente poder se ajudar, né? Saúde. Assina embaixo, gente, a questão do inglês, tá? Se prepara o máximo possível, porque eu acho que você chegar nos Estados Unidos com o nível que você tá, é esse nível que você vai montar em cima,
né? Então, se você tem uma base muito boa, né, uma base gramatical, uma base teórica, o seu inglês que você vai botar em cima dele, ele vai crescer bem, né? Ele vai ser um inglês bom. Agora, se você chega com um basicão bem ruim, com a pronúncia ruim, você, em 6 meses, você já vai estar se comunicando e você não melhora tanto. Você não melhora mais depois de 6, 7 meses aqui nos Estados Unidos. E seu inglês vai sempre ficar ali aquele meio ruim, entendeu? Então, quanto mais você aprender inglês antes de se mudar, melhor. Eu também super recomendo, assina embaixo. A questão do pet, tem um episódio aqui do podcast, sem querendo fazendo propaganda, do Alice e da Neila, tá? Vocês podem ir lá na capinha lá da lista dos podcasts, tem um cachorrinho na capinha, tá? Com eles. Eles fizeram a mudança recentemente, agora em novembro de 2024. E a lei mudou em julho de 2024. Então, é bem recente, tá? A mudança da lei para trazer cachorro. E tem muitos detalhes, gente. Tem muita coisa para você fazer. É super recomendado você fazer com um veterinário que tenha experiência com isso, tá? Porque pode ser muito burocrático, sim. E pode dar muito problema, sim. Pode ser que seu cachorro não embarque na hora junto com você. E pode ser que você tenha que chegar no aeroporto de destino, ter que ficar mais 1, 2 dias esperando até liberar o seu cachorro. Então, cara, tá muito burocrático esse processo. Tem que estudar muito. E eu não iria sozinho aí, não, tá? O mínimo é assistir esse podcast com o Alice e com a Neila, que eles explicam esse passo a passo para você entender, não só da minha boca, mas de quem passou por esse processo, quão complexo isso é, e para você procurar os profissionais corretos para você se mudar com o seu cachorro para cá. Com o gato é mais tranquilo, mas pode dar problema também. Outro episódio com a Sami, vocês podem assistir. A Sami na América também, youtuber também, que já fiz 2 episódios do podcast aqui com ela. Ela comenta da questão dos gatos dela e o pesadelo que foi, tá? Que aí na Tânis não embarcaram os gatos dela, teve uma dor de cabeça enorme. Então, assim, pets pode dar muito trabalho, tá? Muita dor de cabeça, então tem que ter muito planejamento, é muito importante mesmo. Gente, o pessoal fala, antes de migrar, faça check-up. E brasileiro geralmente é assim, né? Um mês antes de migrar, tá fazendo check-up. Não faça isso. Faça check-up agora. Porque assim, vai que você descobre alguma coisa, eu espero que não. Mas vai que você tem o tempo do tratamento, né? Então, chega na sua médica e, ó, me revira de ponta cabeça. Penúltimo ponto, independência. Aproveite esse tempo para ser independente. Como assim, Marília? Gente, aqui, pelo menos, nos Estados Unidos, serviço é muito caro, vocês sabem disso. Então, para você que tem uma realidade muito diferente da minha e nunca limpou o banheiro, eu rio, gente, porque assim, é uma realidade muito diferente da minha, vai aprender a limpar banheiro, tá? Se você nunca cozinhou, vai aprender a cozinhar. Aliás, eu acho que todo mundo, independente de pagar ou contratar ou não o serviço, tem que aprender a se virar sozinho. Essa é a minha opinião. Todo mundo, tá? Ai, Marília, aqui na minha casa é meu marido que cozinha. Legal. Tá, mas se acontecer alguma coisa com ele, você vai conseguir pelo menos fazer um arroz com ovo ali? Para ninguém morrer de fome? Um macarrãozinho? Sabe, gente? Vai adquirindo essa independência. Unha, cabelo, o último, e na minha opinião, um dos mais importantes, concorrendo bastante com dinheiro em inglês, trabalhe o seu emocional. E Antes disso, dessa parte do emocional, achei muito legal ela trazer essa questão de dependência, né? Eu acho que é mais para você entender que vai ter um certo choque quando você chegar aqui. Se você já era muito dependente no Brasil de serviços, né? Você tem, sei lá, se você cresceu numa casa que sempre teve gente fazendo comida para você, ou arrumando a casa para você, enfim, pode ser um choque muito grande aqui, perceber que você ou não vai ter, ou vai ter numa qualidade muito menor, ou vai ter numa frequência menor. Então, imaginar, você quer alguém que cozinhe para você, e você não vai conseguir, no lugar que você está indo, você não consegue alguém que cozinhe uma comida brasileira, num tempero que você gosta. E você vai querer daquele tempero que você gosta. Então, a saída vai ser você fazer, sabe? Mesmo diaristas aqui, né? A gente ouve muito assim que as diaristas do Brasil são muito melhores. É que é diferente aqui mesmo, né? A forma como eles limpam é diferente, enfim. Você nunca vai ver alguém vir aqui jogar água no seu banheiro, lavar o banheiro. Isso não existe aqui, tá? Não tem nem ralo para você fazer isso. Aqui é realmente só com os produtos ali, o paninho, enfim, é isso, entendeu? Então, assim, é mais para você entender que você vai ter um choque nesse aspecto e que certas coisas você vai precisar fazer. Eu lembro que uma vez eu postei no Instagram uma coisa relacionada a isso, e teve relatos de algumas pessoas sobre esse choque, assim, que eles tiveram
de limpar o banheiro, por exemplo, que uma coisa que eles não tinham costume de fazer, né? E aqui tem que ir lá e fazer, entendeu? Então, realmente é bom você ir preparando isso. Acho que tem relação com o emocional também. Beleza? Bora continuar. Sim, imigrante, eu sei que você cansou de ouvir sobre isso no vídeo 3, mas aqui vou repito por quê. Porque é o ponto que é o mais delicado de todos. São duas abordagens que você precisa trabalhar muito. Primeiro, o desapego familiar. O meu conceito de família sou eu e meu marido. Eu sei que tem gente que tem conceito de família de pai, mãe, tio, avô. Se o seu conceito de família é pai, mãe, tio, avô, eles não vão vir com você, trabalhe o desapego emocional. E olha, exige muita coragem para assumir que há um apego emocional. Eu não sou psicóloga, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas vá atrás disso, tá? Porque uma coisa é amor, a outra coisa é apego e dependência emocional. E o segundo ponto, que é extremamente importante, é trabalhe a sua relação com as pessoas que moram com você. Você mora com o seu marido, com a sua esposa? Trabalhe a sua relação com ele ou com ela. Você mora com seus filhos? Trabalhe a sua relação. Mora com o cachorro? Até com o cachorro. Porque, gente, vai chegar aqui e vocês vão precisar um dos outros, tá? E aí, vai ser um ambiente de muita instabilidade. Também vou gravar esses vídeos doidos para você. Não se preocupe. E aí, imigrante, se você não tiver uma relação estável, e aqui exige muita coragem para assumir, a minha relação não é estável, tá? Vá atrás de resolver isso. Como, Marília? Terapia. Hoje, eu vi o quanto que cada centavo que eu gastei trabalhando a nossa relação, porque sim, você paga a terapia, valeu a pena. Mas, gente, valeu muito a pena. Porque se numa relação estável já não é fácil esse começo, imagina numa relação que está prestes a terminar ou está cambaleando. Então, se questione, é o seu companheiro, a sua companheira, a pessoa que você confia? Você tem medo de contar alguma coisa para ele ou para ela? Sabe, isso são indícios de que você precisa trabalhar a sua relação. Com os familiares, ele vai no sentido de que tudo que acontece na sua vida, a primeira pessoa que você tem que contar é seu pai, a sua mãe, seu tio, sua avó. Pensa sobre, porque aqui o seu apoio vai sim ser as pessoas que moram com você, tá bom? Bom, agora a gente vai para a parte do vídeo da minha. Cara, eu assino embaixo totalmente essa questão sabe, a questão emocional mesmo, né? De você ter a certeza que a pessoa que você tá mudando junto, que vocês estão no mesmo barco, vocês estão com os mesmos objetivos, né? Que você tá vindo para os Estados Unidos, ambos, né? Geralmente é um casal, né? Que você tem que estar alinhado, ambos querem muito isso. Eu já cansei de receber mensagens assim: olha, sempre sonhei para os Estados Unidos desde criança, mas minha esposa não fala inglês. E aí eu continuo puxando a corda, né? E falo assim, mas você discutiu isso com ela? É uma coisa que ela quer mesmo ir para os Estados Unidos? Ah, ela nunca pensou em mudar para fora, porque ela é muito apegada com a família e tal. Isso pode ser uma bomba relógio, cara. Você vem para cá, para outro país, e a pessoa tem depressão. E aí, você vai fazer o quê? Sabe? Cara, saúde mental é muito importante, principalmente hoje em dia, com tanto estresse, com tanta coisa. Aí, de repente, você pega essa pessoa e coloca ela para trabalhar num trabalho, num subemprego aqui nos Estados Unidos, numa língua diferente, ou mesmo no emprego normal, e largou tudo no Brasil, sabe? É uma situação difícil. Quando você sai do país, você tá indo fora da sua zona de conforto total. E eu recomendo isso, recomendo, mas recomendo para pessoas que estão afim, que estão querendo isso, né? Que estão vendo isso como uma oportunidade, estão vendo isso como uma coisa boa. Com certeza foi uma conversa que eu e minha esposa tivemos, ela queria também, tem um episódio, eu não aguento, tem que falar sobre os outros episódios do podcast. Eu gravei um episódio com ela, onde ela fala sobre isso, né? Que é uma coisa assim que ela queria também. Não lembrava disso, que era uma coisa que ela sempre queria, mas eu lembro da conversa que a gente teve, de olha, surgiu essa oportunidade aí, vamos, tá afim, não tá, né? Que você acha sobre isso? E ela sempre foi muito apegada à família dela, né? E a ponto de até hoje, a gente tá há 10 anos aqui, ela fala com a mãe, pai e a irmã todos os dias. Todos os dias eles falam por telefone. Então é muito, muito importante isso, né? Você saber como que você vai, se essa questão das relações está muito claro, está muito forte para você, e como é que vai ser quando você se mudar e discutir isso, né? Como que vai ser quando a gente chegar lá, e, enfim, o que é importante para cada um dos lados, entender isso bem. Por exemplo, eu preciso do meu tempo, às vezes, sozinho, e ela entende muito bem isso, né? Hoje, depois de 10 anos, né? Mas foi uma coisa que a gente foi trabalhando, né? E por outro lado, ela precisa de gente, ela precisa de gente perto, né? Então,
Tudo isso é questão de trabalhar mesmo e deixar muito claro, porque quanto mais forte tiver sua relação, melhor para você passar por esse turbilhão de emoção, que é principalmente no começo, quando você se muda para qualquer país. Beleza? Bora continuar aqui. Loucura de Peraí que eu 3 tirei ela da tela. semanas. E aqui, a nossa timeline, ela funcionou assim, ó. Como eu falei no vídeo anterior, né? Entrevista marcada para dia 15 de maio. Exame médico marcado para o dia 2 de maio, tá? Então, primeiro você faz o exame médico, depois você vai para entrevista no Rio de Janeiro. A partir da data do seu exame médico, que começa a contabilizar os seus 6 meses para migrar. E eu tô falando de quem tá com visto EB2NW. Então, no nosso caso, dia 2 de maio, certo? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dia 2 de novembro, tínhamos que estar em terras americanas. E, ó, um detalhe. Dia 2 de novembro, nos Estados Unidos. E não no Brasil, pegando voo para chegar nos Estados Unidos no dia seguinte, tá bom? Pode ser óbvio, mas, olha, gente, já falei. Não dependa muito do seu córtex pré-frontal neste momento, tá bom? Estávamos nós, final de maio, começo de junho, passaporte em mãos, porque, como eu já disse, o Green Card você só recebe quando chega nos Estados Unidos, e nem é literalmente quando você chega, demora um pouquinho, mas eu vou gravar vídeo sobre o nosso primeiro mês nos Estados Unidos. E aqui vai ser um momento que cada um vai adaptar para a sua realidade. A nossa foi a seguinte: a gente viajou dia 17 de setembro. E aí, provavelmente, você deve estar pensando, e no seu lugar eu também estaria me julgando, mas Marília, quando a gente está nesse processo, a gente não vê a hora de ir. Por que você esperou tanto tempo? Gente, lembra que eu comentei que eu tinha um mestrado, que eu tenho, na verdade? Eu precisava terminar as matérias do mestrado. Então, qualificar e defender à distância, ok, estava tudo bem. Mas as matérias eram presenciais. E quando é que iam terminar minhas matérias? Começo de setembro. De novo, não sei se você lembra ou se você é novo aqui, o meu marido, o Guilherme, ele estava desempregado. E aí, começou, então, a busca já por emprego americano. Sim, vou gravar um vídeo só sobre, aliás, estou tentando convencer ele a dar uma entrevista exclusiva. Ele queria porque queria vir para os Estados Unidos para já estar aqui em território e conseguir esse emprego. E eu tentando acalmar ele. E aí aconteceu uma coisa assim abençoada na nossa vida. Guilherme conseguiu um emprego de 2 meses. E adivinha? Julho e agosto. Ou seja, setembro estaria liberado, setembro eu estaria liberada e estávamos nós, dia 24 de agosto, comprando as nossas passagens de ida. Para quando? 17 de setembro. Aqui, eu preciso fazer uma breve explicação para vocês, e isso inclui dicas, tá? Primeiro ponto, compre a sua passagem para o meio da semana. Primeiro que é mais barato, tá? E se você tiver algum problema, é o meio da semana, a galera tá trabalhando. Domingo, sábado, querendo ou não, é diferente, tá? Além disso, escolha também o horário que você vai viajar. Gente, chegar 11 horas da noite no Brasil mesmo não é uma boa ideia. Imagina em outro país. Então, pegue um horário que você chegue, assim, no meio do dia, à tarde. Outro ponto é o seguinte: se você só buscar por voos diretos, você vai pagar mais caro. No nosso voo tinha 2 conexões. Ai, Marília, que pobre. Gente, é a nossa realidade. Outro vídeo que eu vou gravar para vocês é quanto que a gente gastou inicialmente aqui, tá? Tá na minha lista dos roteiros. Ai, agora eu preciso dividir uma coisa com vocês, sabe? Eu acho que é o seguinte. Eu acho que inveja é um sentimento que as pessoas, assim, criticam muito. Só que, na minha opinião, inveja, amor, raiva, felicidade, são sentimentos, né? Alegria, na verdade, que são humanos. Então, a gente tem que começar a aceitar. E aí, eu preciso dividir um episódio com vocês, tá? Que eu vi a foto de um casal viajando. Gente, eles eram bonitos, né? Porque, geralmente, quem tem dinheiro é bonito. E eles viajavam de primeira classe com um cachorro. Eu olhei e falei, nossa, o cachorro veio melhor que eu. Mas é isso, né? A realidade nossa foi de econômica mesmo. Uma mala, uma semana antes de comprar as passagens. Deixa eu só comentar um negócio, gente. Nessa primeira mudança, apesar deles terem pegado um voo de duas escalas, né? Na primeira entrada, você geralmente vai vir com muita coisa. Você vai vir com muita mala, né? É o máximo que você conseguir, principalmente se você não vai ter, não vai vir transferido, não tem container, não tem nada, enfim. Você vai pegar a sua vida e vai colocar em malas, né? Em 2 malas aí, de 23, enfim. Vai pagar uma mais, sei lá. E uma coisa importante você entender é o seguinte: assim que você entra nos Estados Unidos, independente de qual aeroporto você entrou, você tem que tirar as suas malas. Você tem que tirar as suas malas e passar pelo Customs. Customs é alfândega, né? E eles vão pegar aquele papelzinho azul, ou você vai fazer pelo aplicativo, enfim.
e você tem que tirar as suas malas. Se você tem escala, você vai pegar todas essas malas aí e você vai ter que despachar de novo, vai ter que fazer o check-in das malas de novo, entendeu? Acho que no caso deles, eles foram pra Califórnia, então eu nem acho que tem direto, sabe? Então eles tinha que fazer escala de qualquer jeito. Agora, se você tá vindo para um lugar que tem voo direto e o custo é assim, 200, 300, 400, que seja $500, às vezes vale a pena, para você não ter esse estresse de pegar a mala, ter que despachar, isso leva tempo, você pode perder o voo, sabe? Então leva isso em consideração, tá? É a única observação que eu queria fazer sobre esse comentário que ela comentou de, de custos de voo, né? Eu acho que nessa primeira entrada, com muita coisa, às vezes vale muito a pena você pegar um direto, se você tá indo para o lugar que tem voo direto do Brasil. Continuando. O Guilherme decidiu que a gente ia contratar uma mentoria, a mentoria do Renato Hideck. Não é pública, tá, gente? Estou dividindo todo o processo com vocês, tá? E aí... Não foi combinado, tá, gente? Ela que quis dividir. Eu, honestamente, fui contra. Por quê? Porque eu tenho, assim, essa cabeça de meio que fazer tudo sozinha, sabe? Então, se eu preciso resolver, eu faço tudo sozinha. Gente, até pia eu já instalei sozinha. Eu falei, não, é um dinheiro que vai. Inicialmente, a gente era a primeira turma, então tinha uma promoção boa na época. Eu tava meio com o pé atrás. Gente, eu confesso para vocês que valeu, assim, muito a pena. Aliás, o Renato virou até nosso amigo, né? Porque brasileiro é um problema. Brasileiro, você se afeiçoa pela pessoa, você torce. O Renato torceu tanto pela gente, um querido, Renato. Eu vou deixar na descrição o link do canal dele. Aliás, independente se você quiser contratar ou não o serviço dele, tem dicas, assim, muito boas. E aí, gente, nós compramos a passagem dia 24. E eu e Guilherme, outra coisa que é uma decisão muito pessoal, tá? E eu vou falar os argumentos da nossa. A gente decidiu só contar para o pessoal quando a gente tivesse a passagem comprada. Por quê? Nosso visto foi aprovado em 2023, lembra? No começo de 2023, em março. E aí, a gente não. Guilherme contou para todo mundo. Gente, até para o dono do cachorro do parque que ele contou que a gente ia migrar para os Estados Unidos. E começa um momento, assim, que as pessoas falam, e aí, vocês vão quando para os Estados Unidos? Porque quem não está no processo não entende, né? O processo, óbvio. Ah, não sei. Ai, vocês vão quando? Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. A galera já começava a olhar assim, não vai não. Só historinha esses daí. Então eu falei pro Guilherme, fecha a matraca, porque se a gente fala que foi aprovado no Rio de Janeiro, que é a última etapa, a primeira pergunta vai ser qual? Quando é que vocês vão? E por que a gente vai criar essa ansiedade nas pessoas? Ser amigo é mais fácil, mas ser família, né? Tipo, seu pai, sua mãe, é mais complicado, tá? Então a gente decidiu não contar para ninguém. Gente, vocês não... Tadinho do Guilherme, vocês não têm noção como foi difícil para ele segurar a língua. Decidida a nossa passagem, compramos e no domingo a gente ia contar para todo mundo, dia 25 de agosto. Eu comecei a mandar mensagem para o Renato, porque a gente tem grupos de WhatsApp lá com a mentoria. E aí o Renato chamou a gente no particular. Eu falei, Renato, eu não sei por onde começar. Eu estou falando para vocês que eu estava num momento seguinte. O meu mestrado, estava fazendo matérias, estava uma doideira. E aí o Renato, querido, domingo à tarde, virou e falou assim, vocês querem fazer uma videochamada? Eu falei, nossa, com certeza. Minha primeira pergunta foi, por onde começar? Eu vou falar para vocês direitinho, né, qual foi a nossa sequência, mas eu reforço pela 10ª vez, adapte a sequência para você. Porque, olha, eu não vendi casa. Então, se você precisa vender uma casa, provavelmente é algo que vai demorar mais de um mês. E agora, maratona migração, partiu eu. Gente, é o seguinte, como eu já falei, né? Deixa eu só comentar o que ela falou aqui sobre essa questão de falar para as pessoas, enfim, né? O EB2NW ele é complexo porque, assim, tem várias etapas, né? Tem a aprovação dos 140, legal, foi aprovado, então você sabe que vai acontecer, mas você não sabe quando, porque não está sob seu controle, depende de várias coisas, enfim. E aí depois tem a entrevista, né? A entrevista é meio que a última parte, e tem várias opiniões sobre quando você conta para as pessoas. Por exemplo, conversando com a Sami, ela comentou que contou isso muito antes, principalmente para a família, né? Ela tem filhos pequenos, né? Então, não pequenos, né? A Luísa tá no high school, enfim, mas enfim, eles têm relações ali que eles acharam que foi interessante ter contado para ter esse processo de desapego mesmo, essa questão emocional que até a Marília comentou, né? Então, eu acho que vou um pouco mais pro lado da Sami também, de olha, não é sofrer por antecedência, mas é preparar as pessoas, né? É muito mais fácil
não fácil, mas eu acho que é melhor nesse ponto emocional você tirar o band-aid aos pouquinhos do que tirar de repente, faltando 1, 2 meses e falar, ó, a gente tá indo embora, tchau, né? Eu acho que eu faria, se eu tivesse mais tempo, eu faria de uma forma mais gradual. Falar, olha, vai acontecer. A gente não sabe, pode ser daqui 1, 2, 3 anos, mas vai acontecer, a gente foi aprovado, né? E deixar as pessoas reagirem a isso, deixar as pessoas processarem isso, né? Que olha, eles não vão estar mais aqui. Até mesmo porque, uma vez que você tem essa sensação que você vai perder esse convívio com a pessoa, cara, isso muda, né? Você faz você, faz você, sei lá, interagir com a pessoa de uma forma diferente, sabe? Valorizar mais, vamos dizer assim, né? Vocês entendem o que eu tô falando, certo? Tipo, quando você sabe que você vai perder, o que acontece? Você meio que valoriza mais, né? Você quer valorizar cada um daqueles minutos, né? É interessante isso. Então acho que deixar as pessoas, principalmente as pessoas próximas, né, saberem que isso vai acontecer, eu acho interessante. Eu acho que é até um benefício você saber que você tem 3 anos para isso acontecer de forma gradual. Mas é claro, eu entendo também o lado da Marília, essa questão de você falar que vai, mas não sabe quando, e você vai ter pessoas olhando e falando assim, como assim, né? Então, acho que depende para quem você vai falar, obviamente. Inclusive, acho que independente, eu falaria só para amigos próximos e família, né? Não seria falando para todo mundo, pro dono do cachorro, como ela comentou. Eu acho que é importante isso, né? Ter essa descrição, principalmente essa questão de mudança de vida, principalmente nos Estados Unidos, muita gente pensa em vir para cá, enfim, então, assim, é uma questão para se tomar cuidado e pensar bem o que você vai fazer, né? Só dando aí esse contraste do que a Marília falou, e aí é uma questão para vocês decidirem aí o que faz mais sentido para vocês. Né? Decida o dia da semana, horário direitinho. Quem tem filhos, pense na data, né, do início das aulas dos filhos, qual é o melhor. Pense na época do ano que você está migrando. Você provavelmente vai alugar um carro. Uma das vezes que a gente foi para Disney, uma das vezes, a gente só foi 2 vezes, tá? E aí, na segunda vez, a gente perdeu o aluguel do carro, porque a gente marcou para, acho que 2 horas antes da nossa chegada. Me julguem, eu sei, tá? Mas a gente estava acostumado com fazer isso no Brasil, a gente já tinha feito antes e deu certo, só que dessa vez a locadora fechava às 5 horas da tarde, tá? E a locadora era fora do aeroporto, então toma cuidado, que às vezes você vai nesses sites que colocam mais barato, sim, eu fui pelo mais barato, óbvio, né? E aí, dê uma olhada na locadora, tá bom? Se ela é realmente no aeroporto, se ela tem transfer, se ela é conhecida, o horário que ela abre, o horário que ela fecha. Eu fiquei indignada, tá? Mas foi erro nosso, perdemos dinheiro nessa história, então atente-se a isso. E um detalhe importantíssimo: qual cartão você está usando para alugar esse carro? Vai vir a parte que eu vou falar do planejamento financeiro, e aí um dos itens é fechar ou não a sua conta no Brasil. Então toma cuidado, porque você não pode fechar a conta do Brasil que você tem o cartão de crédito que você usou para alugar o carro, tá? Atente-se muito a isso. Nesse momento a gente está meio assim. Reserve um lugar para você ficar. E olha, aqui é a minha experiência, mas eu quero que você, por favor, se atente-se muito a isso. Quando a gente está no Brasil, no conforto do nosso lar, tá? O nosso planejamento da vida para resolver aqui nos Estados Unidos, ele tem um timing. Quando chega aqui, adivinha? Não, ninguém segue o seu planejamento. É tipo conversar em inglês. Você tá lá na sua linha de inglês, você fala assim, bom, eu vou falar isso, a pessoa vai responder aquilo. Aí você chega aqui, você fala uma coisa, a pessoa responde algo totalmente diferente, e você fala, querida, não estava no meu planejamento, não é, né? Então, gente, uma semana, se você for como nós, que teve que se virar sozinho aqui, não dá. Ai, mas eu não quero ficar pagando, jura? Nem eu. Gente, uma semana não dá para você se organizar. Ah, mas eu quero. Vai, é sua vida, o seu dinheiro, vai ser feliz, super te apoio. E se quiser, ainda escreve nos comentários. Gente, eu fiz e deu certo. Nós alugamos por 1 mês. Ah, eu sei que é muito tempo. Eu sei, tá? O que eu achei maravilhoso e sinto muito, vai ter que ficar pro próximo vídeo, porque que 1 mês foi maravilhoso, tá bom? Mas deu pra gente fazer as coisas com calma. E olha, qual foi meu argumento de alugar 1 mês? Eu estava vendo o preço dos aluguéis no local, bem hipoteticamente. Ah, era $1.000 o primeiro aluguel. No Airbnb, 1 mês também saía $1.000. Então eu falei, gente, uma dica. Se você colocar 20 dias lá no Airbnb, ele sai um preço. Se você for em meses, ele sai mais barato, tá? Então, eu acho que eu não expliquei direito. Por exemplo,
21 dias no Airbnb era $1.000. Um mês também era $1.000, porque você consegue desconto pela quantidade de dias, tá? Então, cuidado, dá uma olhada, compara preço, dá uma pesquisada. Eu, Marília, não recomendo muito hotel, a não ser, né, que você seja tipo um casal que eu morri de inveja e você tem muito dinheiro. Mas assim, hotel aqui é caro, não é tudo isso. E outra dica que eu acho que é meio óbvia, mas assim, leia toda as, como chama? A opinião que o pessoal dá lá do espaço, sabe? Resolveu a nossa vida aquele Airbnb. Tinha a cozinha, tinha a máquina de lavar, máquina de secar. Foi muito bom. Questão financeira agora. Olha, essa questão, a experiência dela, né, de moradia provisória, eu acho que lá na Califórnia, no lugar onde eles foram, eles conseguiram um preço muito legal da Airbnb, de forma que ficou basicamente um aluguel normal. Um aluguel normal, assim, o que eles pagariam no aluguel de um ano, no mês a mês, eles conseguiram esse preço no Airbnb. E eu acho que isso é uma questão muito exclusiva da Califórnia, porque a Califórnia o aluguel é caro, assim, de uma forma geral, né? Comparando com o resto dos Estados Unidos, o aluguel na Califórnia é caro, e eles conseguiram esse bom Airbnb num preço bacana para pagar um mês. Então, realmente, valeu muito a pena no caso deles, né? Porque se você tiver que ficar um mês no hotel, cara, vai ser uma grana absurda, vai ser muito caro, né? Diária de hotel aí, uma diária barata vai ser $100, entendeu? Então, um mês no hotel é muito caro. Agora depende do lugar onde você tá. Califórnia, às vezes um mês de hotel não ia ser tão caro se for $100 a diária. Acredito que não seja $100 a diária. Mas enfim, vocês entenderam, né? Eu acho que na questão deles foi essa avaliação financeira, se valia a pena ou não, enfim, comparando com os preços de aluguel. E aí valeu a pena eles fecharem o Airbnb por um mês. E faz sentido, pô, se eles conseguirem um mês, um preço bacana na Airbnb, legal, porque aí você resolve sua vida direitinho mesmo, né? Procura apartamento com calma, enfim, conhece bem o lugar, os bairros onde você quer alugar, dá tempo até às vezes de você restabelecer uma renda, enfim, para você achar um lugar mais fixo depois. Bora lá, continuar. Agora, a essa altura, você já tá cheio de dólares na conta, né? Gente, eu tô rindo para não chorar, tá? Se você soubesse quanto a gente chegou aqui de dinheiro, eu recomendo você, como eu disse, né? Abrir aquelas duas contas. Gente, peça o cartão dessas contas internacionais, tá? Peça o cartão já deixa o cartão bonitinho, separado. E traga também uma quantia em dinheiro. Porque vai que, sei lá, cai o sistema do mercado. Ou não sei, qualquer problema você tem. Marília, quanto? Aí varia muito da sua família, entendeu? Por exemplo, eu e Guilherme só, a gente trouxe menos de $500 em dinheiro, tá? Agora, se sua família é maior, eu pensaria em trazer um pouco mais. Ainda nas suas contas internacionais, vai lá nas opções e aumente o limite de transferência. Por quê, Marília? Porque, gente, se você precisar transferir o seu dinheiro, sei lá, da conta X para pagar o aluguel, que foi o nosso caso, você tem um limite de transferência grande, entendeu? Saia do Brasil com o extrato dessas contas internacionais em inglês. E aí, você precisa entrar em contato na parte do fale com o atendente do seu aplicativo. Foi uma coisa que eu acabei deixando para depois, e aí eu precisava para ontem, sabe? E às vezes ele demora até uma semana para entregar para você. Então, assim, extrato dessa conta que está em dólar, né? Em inglês. Olha, não posso te dar certeza, porque a gente não tem certeza de nada, essa que é a verdade. Mas assim, o seu extrato da sua conta em reais não vale muito aqui. Veja se você vai fechar suas contas no banco ou deixar abertas. Ai, Marília, eu posso? Gente, aqui. Eu não vou opinar, porque eu não sou contadora nem nada. Eu vou falar o que a gente fez. Nós tínhamos contas no Santander e eu já vi um monte de gente dentro para resolver coisa pelo Santander à distância, é muito chato. Fui lá, falei com a gerente, ela me passou o telefone dela. Ah, eu tive problema porque eu peguei um aplicativo, carro de aplicativo no meu cartão de crédito, eu não podia fechar a conta. Ai, foi um saco, essa que é a verdade, tá bom? No final das contas, como que ficou? Eu fechei minha conta e o Guilherme deixou a conta dele aberta, porque lembra que eu comentei do aluguel do carro? O aluguel estava no cartão de crédito dele. Então, até hoje ele tem essa conta aberta, a gente ainda não sabe o que vai fazer, tá? Entre num site chamado Registrato, e sim, eu vou deixar na descrição para você, imigrante. E o que esse site ele te mostra? Todas as contas que você tem aberta no seu CPF. E, gente, olha, e espero que você não tenha surpresas como eu, porque eu tive duas surpresas, uma positiva e outra negativa. Primeiro que eu descobri, não sei se você sabe disso, mas quando você faz uma compra, tipo assim, Magazine Luiza, eles abrem uma conta no banco para você. Você acredita? Eu não sabia. E aí, quando eu vi, eu tinha um banco, né? O banco não chama Magazine Luiza, tem outro nome que eu não sei. E aí eu consegui fechar essa conta só por e-mail mesmo, foi resolvido. Mas eu falei, gente, como que abriu essa conta? Aí descobri que foi a compra do Magazine Luiza. E o outro foi, eu tinha uma conta no Bradesco quando eu era jovem, eu era estagiária.
E eu tinha fechado aquela conta, eu fui no banco, pessoalmente fechei a conta, e eu descobri que fechar a conta não necessariamente fecha a sua conta poupança. Então, quando você for fechar a conta, garanta que você está fechando todas as contas, entendeu? Cheguei lá no Bradesco, né, já irritado, eu odeio serviço de banco, odeio. A moça virou e falou assim, olha, você tem um saque a fazer. Eu falei, é R$ 600. Eu falei, gente... Talvez você esteja vendo falando, ai que pobre, ela tá feliz por R$ 600. Gente, R$ 600, tipo, tcharam! Nossa, sabe aquela alegria que a gente tinha antigamente, que hoje não tem mais, né? Você tá andando na rua e acha R$ 50? Nossa, foi aquilo. E sim, conseguir pegar esse dinheiro em mãos ajudou a gente, sei lá o que a gente fez, mas ajudou bastante na época. E a última parte do financeiro é... Gente, a dica que eu dou aqui é o seguinte: contas bancárias no Brasil, você não precisa correr e fechar todas, tá? Eu acho que tem que ter alguma conta no Brasil, principalmente no começo, e é permitido, não tem problema nenhum você ter conta no Brasil logo que você se muda do Brasil. Você ainda é residente fiscal brasileiro logo que você mudou, a não ser que você faça o comunicado de saída definitiva logo que você mudou, mas você não precisa fazer, esse é o meu ponto. Então, até você fazer o comunicado de saída definitiva, saída fiscal definitiva do Brasil, você pode manter contas abertas sem problema nenhum, tá? Qual que é a minha recomendação? Fecha a maioria. Vai no Registrato, que ela comentou, né? Registrato é do Banco Central do Brasil, é o site lá que você bota seu CPF, enfim, vai mostrar todas as contas que você tem aberto e fecha a maioria. Por quê? Quando você ir para os Estados Unidos, você acaba esquecendo tudo que você tem no Brasil. Você vai viver sua vida aqui, né? E acontece de fraudarem seu cartão de crédito, abrirem uma conta no seu nome, te mandarem um outro cartão de crédito e enviar um negócio, uma cobrança, começaram a te cobrar uma anuidade que não te cobrava porque você recebia salário, e nessa você perde o prazo, perde pagamento, cai no crédito específico. Cara, pode te dar uma dor de cabeça absurda. Me pergunta como eu sei, né? Porque eu tinha contas lá que eu não fechei. E uma delas é do Santander, inclusive, que dá uma dor de cabeça absurda. Cara, não vi uma pessoa que tinha conta do Santander, mudou de país e não teve problema, tá? Eles não têm o sistema dele muito pensado para quem vai para o exterior. Fato, tá bom? Então, fecha a conta, as maioria das contas, e deixa uma, duas abertas. Qual que você vai deixar aberta? Deixa aquela que já é por natureza online. Essas contas que são online são pensadas mais para pessoas que estão fora, por exemplo, né? É mais fácil. O Nubank, o C6, sabe? Esses bancos aí que são mais online mesmo. Porque aí você não vai ter dor de cabeça, tá bom? E aí depois, enfim, vocês podem procurar no meu canal, tem mais sobre conta CDS, conta de domiciliado exterior, o que que é, enfim. Mas é uma coisa que você não precisa se preocupar logo nessa mudança, logo no começo, tá? É uma coisa que você pode fazer depois você faz a saída definitiva, enfim. Então essa é a dica. Eu deixaria apenas uma, duas contas abertas, fecharia a maioria das contas para não ter nenhum tipo de dor de cabeça, nenhum tipo de surpresa desagradável depois de um tempo morando aqui nos Estados Unidos. Beleza? FGTS, tá? Lá atrás a gente não conseguiu porque o nosso saque do FGTS era de aniversário, mas se você vai encerrar a sua vida no Brasil, se eu não me engano, você tem direito sim a sacar o seu FGTS. Vai atrás, tá? Ai, aliás, esse dia foi um dia tão estressante. Nossa, eu lembro que eu fui no Santander, deu problema, que a moça falava, eu não consigo fechar essa conta. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, era tipo assim, quinta-feira, e aí a gente ia embora na terça-feira, sabe? E aí eu fui atrás. Aí você fala, ai, Maria, mas por que você não fechou antes? Gente, porque a vida acontece, é complicado você ficar sem conta, né, no banco. E aí eu fui lá na Caixa Econômica Federal, ver o negócio do meu FGTS, e aí eu levei um chá de cadeira, e volta, e não resolve. Aí chegou um momento que eu parei no meio da rua, e o que eu fiz? Chorei. Vocês devem estar pensando, meu Deus, como ela chorou. Ai, gente, mas ó, deu uma coisa assim em mim, sabe assim, medo de não dar certo. Continua até hoje o medo, mas aí você vai indo, entendeu? Vai com medo mesmo. Gente, a Marília é muito engraçada, né? Ela é muito autêntica, cara. Ela é muito autêntica na entrevista que ela fez comigo. Vocês vão ver que é exatamente essa mesma personalidade, essa mesma desenvoltura, como ela fala o que ela tá pensando, enfim, é muito, muito legal. Inclusive, eu falei pra ela, cara, vai fundo no YouTube, porque as pessoas vão adorar, assim, né? Que as pessoas se identificam, né? E você tem um carisma, assim, muito natural. Com certeza ela tem. E essa questão do FGTS, só para comentar, né? O FGTS ele funciona. Você ter saído do país não é um gatilho para você poder sacar o FGTS, tá? Então, assim, por mais que você tá se mudando do país, deixa o FGTS lá, porque logo que você sair, você não consegue sacar. Você precisa de um tempo sem carteira assinada. Você tem que ter
não lembro bem a regra hoje, mas é facinho você achar na internet. Se eu não me engano, é coisa de 2 anos, assim, sem carteira assinada, aí sim você consegue sacar seu FGTS. Então, enquanto não bater isso, deixa lá. Ou você usa para bater um apartamento, uma casa que você tem no Brasil, alguma coisa assim, tá? Mas larga o FGTS lá, não perde seu tempo não, que você não vai conseguir sacar ele logo que você sai do Brasil, não. Um pouquinho antes de sair do Brasil, não. Continuando. Documentação. Separe toda a sua documentação, desde certidões, né? Traga as recentes, né? Provavelmente você tirou quando você estava fazendo o seu processo de migração, casamento, nascimento, de todo mundo que vai migrar com você. Traga seus diplomas, histórico, escolar, traga tudo, tá? E traz uma pastinha, mas traga. E na sua mala de mão, pelo amor, tá? Por favor, com você. Eu recomendo você fazer um backup desses documentos no Drive. Como assim, Marília? Baixa o aplicativo Scanner, tá? Tem vários aí, é muito fácil. E aí você vai tirando fotos dos seus documentos e colocando numa pastinha lá no Drive. Tudo bem? Mantenha esses documentos na nuvem também, porque se acontece alguma coisa, eles existem. A gente ficou preocupado em ter um representante legal nosso no Brasil, tá? Porque a gente não queria, assim, ter que voltar para resolver coisas. E aí, nesse dia, o meu marido foi com a mãe dele no cartório. E eu não sei se vocês sabem, mas para cada assunto você precisa de um tipo de documento. Então, para o banco é um documento, para o imóvel é um documento. Chegando lá no cartório, a mocinha explicou para ele que se ele pagasse uma taxa, era tipo assim, gente, R$ 360. Eu disse que aqueles 600 ia ajudar a gente nesses gastos. E aí ele poderia colocar a mãe dele como representante legal, tá? Para representar não só ele, mas eu também, porque somos casados. E aquela representação valia para qualquer tipo de documentação, tá? Então, imóvel, banco, qualquer um. Qual que era? Não sei, tá bom? Mas eu tô falando de algo que é em São Paulo, capital, então vá se informar no cartório da sua cidade. Se você tem empresa, no meu caso eu tinha uma MEI, e aí eu fechei online, foi simples, mas se você tem uma empresa, vê como vai ficar a sua empresa, né? Aí vá atrás disso, tá, imigrante? E com antecedência, principalmente. Baixe todos os aplicativos do Gov no seu celular e valide todos. Então você vai baixar, sei lá, de vacina, poupar tempo. Ah, e tem um negócio que não deu tempo pra gente fazer, que eu descobri em última hora, e de novo, tô falando de São Paulo, não sei se é Brasil inteiro, que você faz a sua carteira de identidade que tem tudo e é online, alguma coisa assim, vai atrás, tá? Então baixa. Assina embaixo essa questão de todos os aplicativos, né? Quando eu saí há 10 anos atrás, não tinham todos os aplicativos assim, mas hoje em dia é tudo por aplicativo e pelo GovBR lá. Então, assim, valida tudo, deixa tudo certinho, tenha certeza que você tem todos os acessos e aí você muda para cá, tá bom? Pode ser que dá um problema depois, você perder acesso, enfim, pode, né? Eu acho que você não tá imune a isso, mas é interessante você ter todos esses acessos, principalmente no começo, nos primeiros meses por aqui. Às vezes você precisa de alguma coisa, checar alguma coisa, você tem acesso ainda. E essa questão dos documentos que ela comentou, de trazer tudo para cá, isso é muito importante também, na minha opinião, você trazer todos os seus documentos, porque ninguém vai cuidar dos seus documentos como você. Tá? Você deixar lá com sua mãe, enfim, com alguém de muita confiança, mesmo assim eles não vão cuidar como você, tá? Então pode ser que perde, extravia, enfim. E para que você precisa dos documentos aqui? Cara, você vai renovar o seu passaporte, por exemplo. Você vem para cá com green card, você não é cidadão americano, você precisa do seu passaporte brasileiro. O passaporte brasileiro dura aí, se eu não me engano, 5 anos, né? Então você vai precisar tirar um novo passaporte, você precisa de toda essa documentação aí, cara. Você precisa do seu certificado de alistamento militar, né? Você precisa de um monte de documentação, certificado de votação. Então tudo isso tem que estar tudo certinho original aqui com você para você ir lá no consulado. Você vai ter um filho aqui, vai nascer seu filho, precisa de todos esses documentos também para registrar ele aqui, registrar no consulado brasileiro. Então, é muito importante você ter isso aqui. Documento de diploma, essas coisas também. Se você vai tirar uma certificação por aqui, você precisa, às vezes o empregador vai pedir, entendeu? Ainda mais se for uma coisa regulada, né? Eu sou contador, por exemplo, todos os meus documentos relacionados à contabilidade estão aqui comigo e eu já precisei, né? Então, assim, é importante sim, eu concordo com a Marília, e traz tudo com você, isso é sua vida, tá? Esses documentos, né? Então, traz tudo com você na mala de mão, porque tem perigo de extraviar, tem perigo de roubar mala, enfim, né? É raro, mas pode acontecer. Todos os aplicativos, Detran. Ah, e aqui eu preciso fazer um parênteses. Se você for vender o seu carro, já vai atrás de como vender seu carro. Se o seu carro for antigo, como era o meu, é um saco vender. Se o seu carro tiver uma documentação, acho que antes de 2020, que era o caso do meu carro, ainda tem aquele processo mais chatinho, mas se seu carro for mais novo, gente, faz tudo online, tudo. Aqui eu preciso acrescentar uma informação que eu esqueci na parte das finanças, tá? Eu recomendo você ter uma conta digital.
Então, eu tenho o PicPay, não é Publi de novo, e eu tenho acho que Nubank, um dos dois, o roxinho, não sei qual que é. E aí, eu sei que o PicPay, assim, o retorno dele de rendimento é muito bom. Eu ia até deletar, mas eu falei, valeu a pena. Tem essas contas, né? Porque se você precisar pagar alguma coisa no Brasil, você faz um Pix dessas contas e não fica transformando dólar em real, você perde dinheiro. Toda transação você perde dinheiro, tá? Eu recomendo também você pedir o cartão dessas contas, não deixar para a última semana e ficar desesperado que esse cartão chegue antes da sua data do voo, tá bom? E antes de falar sobre vender as coisas, né? Eu quero também trazer um ponto que não é a nossa realidade, mas que é extremamente importante, que é filhos. Sim, imigrante, você tem que levá-los. E aí, gente, é o seguinte, né? Escuta história de amigas, histórico escolar, carteirinha de vacinação, nos dois idiomas, né? O oficial, que é português e inglês. E aqui eu reforço, né? Pense no ano escolar, porque nos Estados Unidos o ano escolar não começa em janeiro, né? Começa mais para o meio do ano. E novamente, né? Se você passou por essa experiência, divide aqui com a gente, porque essa informação eu realmente não tenho, tá? Vendendo as suas coisas. Só para comentar um pouquinho essa questão, né, dos filhos, tá? Para você matricular eles na escola, enfim, como é que funciona, que documentação você tem que trazer. O mais importante realmente é essa carteira de vacinação, né? Além do registro de nascimento, da certidão de nascimento, tudo isso. Mas a carteirinha de vacinação é importante. Geralmente você não precisa mandar traduzir, porque é tudo em latim, né? As vacinas, enfim. Então eles sabem, eles reconhecem quais vacinas você tomou. Se você vem para cá com o EB2NW, os filhos provavelmente tomaram várias vacinas que vai chegar aqui para matricular na escola, não vou pedir nenhuma adicional. Se forem pedir, vão pedir uma, duas, né? Vai pedir com uma específica que por algum motivo não tomou por conta do visto. Então é isso, tá? O histórico escolar, eu acho interessante você trazer, se você tem ele bonitinho ali, mandar traduzir, eu acho legal ter isso na mão, porque pode ser que uma escola específica que você vai matricular peça isso daí, né? Quer entender, quer fazer uma análise do histórico da criança, principalmente se for mais velha, tá? Acho que se for pequenininho, né, e vai entrar na elementary school, eles não pedem isso, né? Porque eles vão matricular basicamente com base na tua idade, da idade do filho, né? Ele vai entrar naquele ano por conta da idade que ele tem e não por conta de uma análise do que ele aprendeu, né? Mesmo porque não tem como garantir que aprendeu com base no, no, no que se é ensinado aqui nos Estados Unidos, certo? Então, o histórico nem é tão importante, tá? Eu acho que muitas escolas nem pedem isso, eles nem analisam isso, a maioria não fazem isso, eles só pedem realmente esse histórico de vacinação, é importante isso para eles, e é isso, tá? E aí outros documentos, né? De novo, certidão de nascimento, certidão de que vocês são pai e filho, enfim, coisas assim, tá? E aí, para matricular, é um processo bem tranquilinho e cada lugar vai ser diferente, tá? Não tem como falar assim, olha, Estados Unidos inteiro vai ser assim, não é, tá? Mas geralmente é um exame médico que tem que fazer aqui logo que chega, né? Tem o formulário específico da escola, daquele distrito escolar que você está matriculando. Vai, faz o exame médico, toma todas as vacinas, preenche tudo, apresenta a documentação mostrando que você é pai e filho, e é isso, e a criança começa. E essa questão de ano escolar é interessante também, começa em agosto o ano escolar, né? Então, se você chega no meio do ano, que eu acho que é o recomendado, você terminar o ano no Brasil, terminou ali a escola ali em dezembro, e entra aqui no meio do ano aqui, até porque esse meio ano vai servir para a criança com uma adaptação, né? Inclusive, no último episódio que eu fiz o podcast com o Fabiano, ele falou sobre isso também, né? A filha tinha terminado o segundo ano no Brasil e chegou aqui e começou o segundo ano de novo, né? No meio do ano, que entrou agora em fevereiro, então no meio do segundo ano, meio que fazendo o segundo ano de novo. E eu acho que é importante isso, né? Para essa adaptação da criança, eu acho interessante. E aí começar o terceiro ano já meio que adaptado, né? Eu acho que isso é melhor do que fazer meio ano no Brasil, sair no meio do ano e começar no começo do ano aqui. Eu acho que, né, faz mais sentido se começar no comecinho do ano, mas depende muito de cada caso, né? Às vezes você não tem como escolher isso, né? Tá? Agora é só mais uma questão de se você pode escolher ou não. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Imigrante, aqui eu preciso deixar dois pontos muito claros, tá? O primeiro, se a sua realidade for, ai, Marília, eu contratei um container e estou trazendo meu sofá, a gente é um pouco diferente. Agora, se a sua realidade é virei com malas, né? Essa parte vai fazer bastante sentido para você. Se não fizer, fica aqui com a gente que tem mais dicas além dessas, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa trabalhar o seu desapego. E aqui inclui, né, não só o desapego emocional que eu comentei no começo do vídeo, mas o seu desapego pelas coisas.
E o meu maior problema, a minha maior dificuldade foram os meus livros. Ai, gente, muito difícil. Sim, os livros essenciais. E, gente, coloque um limite para você o que é um livro essencial. Nossa, eu lembro do Guilherme. Ai, ó, esse livro é essencial, esse livro é essencial. Gente, deu uma estante inteira os livros essenciais. Eu falei, Guilherme, pelo amor, vocês terem noção, a gente tinha 4 estantes de livros em São Paulo, tá? Ai, foi difícil. Os principais, assim, eu guardei em caixas. Tipo assim, eu tinha livro de... Eu tinha, não, né? Eu tenho livros de neurociência, assim, que eu paguei quase R$ 500, sabe? Assim, esses eu guardei em caixa. Os outros, eu decidi vender, tá? E aí, e isso vale para livros e para as minhas coisas, né? Mas o meu maior problema foram meus livros. O que me consolou nesse momento? A gente não vendeu as nossas coisas para estranhos, tá? Eu tentei, não vou mentir para vocês, eu tentei, pus lá na OLX. Aliás, gente, parênteses, desculpa, mas vender carro na OLX vale a pena. Só tome muito cuidado com golpes, muito, mas muito cuidado, tá? Porque eu quase, não é quase caí, né? Mas eu quase participei de um, tá? Então tome muito cuidado com golpes. Mas sim, eu vendi já, meu carro na OLX foi ótimo, valeu a pena, o preço maravilhoso, tá? E aí, o que acontece? Como a gente não vendeu em OLX nem nada, então todo mundo que comprou era conhecido, e se não era conhecido, era o próximo do conhecido. E isso trouxe 2 vantagens para a gente. A primeira delas é: os meus amados livros não estão na mão de qualquer pessoa. Não. Então, por exemplo, né? Eu tinha um livro sobre saúde mental na escola. Aí eu vendi para minha amiga um preço. E, gente, você tem que colocar um preço que as pessoas vão comprar, tá bom? Aí, ó, não venda livro em sebo. É melhor você vender seu livro por R$ 5 do que em sebo. Em sebo, se eles pagarem R$ 1, você fica feliz. Eu fiquei indignada, assim, revoltada, essa palavra. Bom, e aí você vai pensando que os seus objetos pessoais e queridos vão para pessoas queridas. E, gente, isso dá um quentinho no coração. Dá mesmo, tá? Tem uma amiga, uma fofa, que ela montou, assim, várias coisas da casa dela. Ela tava de mudança, eu dei sorte. E aí ela comprou, tipo, minha mesa, meu ventilador. Gente, eu vendi tudo do apartamento, tudo. O lustre. E aí depois ela foi mandando fotos para mim, né, de como tinha ficado na casa dela. E assim, me fez muito bem. Qual foi a outra vantagem que eu falei para vocês, né, de ter vendido para pessoas próximas, tá? A vantagem foi que eu permiti que as pessoas parcelassem. Isso também ajuda muito a vender. Por quê? Porque, por exemplo, né? A pessoa quer comprar isso, quer comprar não sei o que lá, não sei o que lá, e aí, tipo, dá R$ 1.000. Eu não sei os amigos de vocês, mas meus amigos não têm R$ 1.000 assim para fazer o Pix lá na hora, tá? Alguns tinham, a maioria não tinha, essa que é a verdade. Eu não teria também. Então eu falava, você quer parcelar em quantas vezes? Né? Aí, pessoal, eu posso parcelar em 3? E aí eu, claro, só que qual era o combinado? Você é responsável por me pagar. Eu não vou cobrar, eu não vou atrás. Eu nem lembro quanto que as pessoas estavam me devendo. E todo mundo pagou certinho, né? Todo mundo. E todo mundo agradeceu e todo mundo ficou feliz, tá bom? Então, essas são as dicas que eu dou. Agora, umas dicas mais práticas. Como que a gente fez? Ai, e nesse dia, uma amiga minha foi me ajudar. Gente, lembra? 3 semanas para migrar. Eu fiz isso na primeira semana, tá? E aí, ela foi lá em casa e foi a semana que eu peguei gripe, porque né? Cara, 3 semanas é corrido. É muito raro eu ficar doente. Qual a melhor época para pegar gripe? Você tem 3 semanas para migrar. Vamos ficar com uma delas assim, mas uma gripe forte, né? O que vocês acham? Ai, olha. E ainda bem que ela foi em casa me ajudar. E aí eu tirava foto das coisas. E aí ela procurava na internet o preço das coisas. Então, por exemplo, tirava foto de um negócio que custava R$ 100. Como era usado, eu vendia por 50, metade do preço. Se fosse muito novo, sei lá, faz 3 meses que eu comprei, não, dá para vender por 70. Entenderam? É isso que eu fazia. Se estava meio acabado, eu vendia por 20, tá? E lembre, você precisa por um preço que vai vender. Combinado? E aí ela foi me ajudando a precificar as coisas. E aí depois eu abri o meu Google Fotos e fiquei com o próprio mouse. Eu sei, ficou porco, gente, mas assim, é uma dificuldade que eu tive como uma boa virginiana, que mostra as coisas tudo direitinho, sim. Mas ficou aqui, ó, desse jeito, tá? E aí tinha o preço, a foto dos negócios. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma pasta no Drive comunitária, né? Que todo mundo tinha acesso. Fiz um card no Canva de graça, tá? Não paguei nada do Canva. Fiz esse card aqui para vocês verem. Distribuí para a galera. Eu não tenho Instagram, então vocês vê. Então, assim, eu consegui divulgar bem sem Instagram, tá? Pedi para as pessoas divulgarem. Criei um grupo de WhatsApp. Nesse grupo, as pessoas tinham acesso ao Drive. E conforme eu ia descobrindo coisas em casa, porque, gente, é muito interessante. Você vai descobrindo que você, primeiro, tem muita coisa. E segundo, você esquece um monte de coisa para colocar, né? E aí eu fui colocando coisas novas lá nos grupos. Gente, teve uma vez que deu até briga. Conforme eu ia vendendo, eu pensei, como que eu vou fazer, né? Para facilitar a minha vida? Porque essa hora tudo e todo tempo é precioso.
conforme eu vou vendendo, eu vou deletando a foto, né? E aí, acabou. Não tem foto, não tem mercadoria. Utensílios, assim, essenciais, por exemplo, cama, geladeira, máquina de lavar. Foram coisas que eu falei para as pessoas, olha, estou vendendo para você, mas você só vai poder retirar, sei lá, a cama, a pessoa retirou dia 18 de setembro. Outro detalhe que é interessante, a cama não estava vendendo, e, gente, era uma cama king, um colchão maravilhoso, porque uma coisa que eu invisto é livro e colchão, tá? E aí, comida, ai, adoro. E aí, não estava vendendo a cama, porque sim, era um preço alto, né? Eu falei, o que eu faço? Uma king, uma cama baú, 2 baús, gigante que negócio. E você tem que pensar também que a pessoa que vai comprar, ela precisa transportar aquilo. E nesse caso, transportar uma cama é caro. Eu lembro que era assim, quase R$ 1.000 para transportar uma cama. Além disso, vai ter o esforço de descer essa cama. Gente, a cama e o colchão tiveram que descer pela escada, porque não cabia no elevador. Então, você precisa colocar, assim, no preço, toda essa dor de cabeça que a pessoa vai ter. E não vendia, não vendia, não vendia. Aí, a esposa do amigo do Guilherme falou que os pais dela queriam. Sabe aquela coisa que a pessoa tá, sei lá, 20 anos com o mesmo colchão? Aí ela falou, mas tô na dúvida, não sei o que lá. Eu baixei o preço, eu falei, olha, e para levar? Gente, eu descobri que eu sou melhor negociadora do que eu sabia. Eu falei, te dou os 2 travesseiros, te dou o lençol, o edredom king, que quem tem cama king, ele é bem mais caro, né, que um de casal comum, para você levar. Gente, todo mundo ficou feliz, né? Quem estava comprando ficou feliz, eu fiquei feliz, porque assim, eu não lembro quanto que eu vendi, mas, por exemplo, né, se eu vendesse essa cama por 2.000, era melhor, eu estava anunciando por 3, é melhor ter 2.000 na minha conta do que não ter nada. Foi assim que eu pensei na época, tá? Os itens que sobraram, eu doei, e eu confesso que de tudo, eu não consegui vender, deram 3 caixas com coisas minhas e do Guilherme, tá? Aí tem objetos de decoração que a gente quer trazer, os meus livros maravilhosos que eu vou trazer futuramente, e algumas roupas que eu vou trazer futuramente. Roupa é outra coisa que eu não sou pegada em roupa, então eu não tenho roupa de marca, né? Mas eu comecei a fazer kit, sabe? Assim, né? 3 blusinhas tanto, 2 shorts tanto, sabe? Roupa eu percebi que foi um pouco mais difícil de vender. O próximo tópico é despedidas. Gente, essa questão das coisas, né? Como que você faz para vender, enfim, é, como eu fiz, né? Lá quando eu me mudei em 2015, a gente teve mais tempo, né? A gente não teve 3 semanas como foi a casa da Marília e do Gui. Realmente é muito pouco para você resolver sua vida assim, vender tudo, enfim. Mas a gente fez um churrasco de despedida. Isso faltando alguns meses ainda, sabe? Faltando assim 2 meses. E juntamos um monte de gente lá, amigos e família. Foi quase que um casamento, assim, sabe? Um evento que juntou muita gente, assim, de todos os lados. E eu falei pra galera, falei assim, olha, nesse churrasco de despedida, gente, a gente vai vender nossas coisas. A gente vai vender tudo que a gente tem aqui no nosso apartamento. A gente tinha acabado de casar, gente. A gente tinha acabado de casar. Tinha casado em 2013 e a gente estava se mudando em 2015, 2 anos. Então, assim, tinha muita coisa boa, coisa nova. E muita coisa que a gente sabia que não ia levar. Porque a gente veio só com malas também, não viemos com container nem nada. E só malas. Então a gente trouxe bastante coisa, né, nas malas, mas a gente vendeu muita coisa também. Então a gente fez meio que um esquema de leilão no churrasco de despedida e foi muito legal. Foi, além de ter sido divertido, né, criou essa antecipação nas pessoas, pô, que legal, vai ter um leilão de coisas bacanas de casa, e a galera querendo ajudar também, sabe? Ah, não, vamos ajudar eles. Então, assim, muitas coisas, quem comprou foi familiar, assim, né? Foi a avó da minha esposa, que nem precisava, mas foi lá e pagou, entendeu? E queria comprar o sofá, assim, sabe? Coisa grande, assim, né? Então, foi assim que a gente se desfez das nossas coisas, num dia só, numa tacada só, de uma forma rápida e deu bons fundos, assim, deu uma grana bacana na época. O dólar tava bem mais baixo e deu assim, sei lá, acho que R$ 4.000, R$ 5.000, alguma coisa assim. E foi super bom, né? Então foi isso que eu fiz. E tem várias formas, aí eu acho que a forma que a Marília fez também foi bem legal, de tirando fotos, assim, anunciando, tá? Então, assim, tem várias formas de fazer, e eu acho que assim, conforme, se você tem mais tempo, né, vai se desapegando das coisas rápido, assim, antes, né? Não deixa tudo pra última hora, não. Porque é como ela falou, de repente a gente abre o olho e começa a juntar as coisas, tem muita coisa que não dá para você levar, principalmente mudando de avião dessa forma, sem poder levar, né, um caminhão baú. Então, assim, é muita coisa. Então, vai se desfazendo o quanto antes. Continuando aqui. Viu? Nossa, despedidas. Faça despedidas, tá?
Isso é muito mais importante do que eu mesmo imaginava, tá bom? E tem duas coisas que eu quero comentar aqui com vocês, tá? Primeiro, uma prática e a outra que vai tocar, acho que, no seu coração. A prática é: faça despedidas que as pessoas vão até você. Isso vai ajudar muito, porque você tá numa correria doida. Vocês não têm noção, tá? A sua cabeça começa a dar um tilt. Gente, é assim, ó. Você fica doido para migrar. E aí, não vem falar para mim, ai, comigo não vai acontecer, porque eu quero de verdade morar fora. Aliás, aqui você não só veste a sandalinha da humildade, como você veste o casaquinho da humildade, a calça da humildade, o chapéu da humildade, tá? Mas outros vídeos. E aí, gente, quando você compra a passagem, tipo, você fala, vou migrar. Dá um negócio assim, tipo, ai meu Deus, agora vai acontecer de verdade, sabe? Gente, é uma sensação assim, doida. E essas despedidas, elas são importantes, tá? Extremamente importantes. E aí, vai para despedida tanto dos amigos, familiares, quanto despedida das coisas do Brasil. Então, dia 9 de setembro é meu aniversário. E eu decidi ter um aniversário plenamente paulista. Então, eu fui andar de bicicleta no Ibirapuera, eu fui no cinema, lá no Espaço Cultural lá da Paulista, tem esses cinemas bem alternativos, que eu adoro, sim. Aliás, adoro comédia francesa. Super recomendo. Fui almoçar na Vila Madalena. Tomei sorvete de goiaba. Para quem não sabe, goiaba é uma fruta brasileira, tá? Então, passei, assim, horrores. Coma coxinha, coma pastel. Aliás, foi a melhor desculpa que Guilherme arranjou para toda semana comer o pastel dele na feira. Eu tô indo embora, né? Deixa eu aproveitar e comer o pastel. E aí, as despedidas, como eu falei, façam com que as pessoas, de preferência, vão até você, tá? Porque você tá numa correria, você está extremamente cansado, isso cansa mentalmente, fisicamente. Gente, quando você vai vendendo as coisas, assim, você precisa organizar quem comprou o quê. Aí, por exemplo, né, eu separava, né? Então, isso aqui são as coisas do João. Então, no canto da sala tinha um monte das coisas com o João, anotando o que ele comprou, os valores, tá? E aí a sua casa ela vai entrando numa bagunça assim, que vai te cansando. E é muito interessante. Nossa, é verdade, eu não tinha colocado isso no roteiro, mas eu preciso falar para vocês. É muito interessante esse processo de se desfazendo das coisas. E eu, olha, ouso dizer que é terapêutico, porque é como se você estivesse se despedindo de uma vida, sabe? É muito interessante, porque as coisas que estão na sua casa compõem a sua vida, né? Profundo. Prefira que as pessoas vão até você. E tem até uma vantagem nisso que eu acabei descobrindo sem querer, que é a pessoa vai lá na sua casa, vê as suas coisas e vê que tá à venda, leva uma plantinha, né? Leva, sei lá, uma colher de pau. Ah, tô precisando disso, tá? Afinal das contas, assim, são só vantagens. E o outro ponto, que sim, alguém precisa te falar isso, e eu sei que todo mundo pensa sobre, mas poucos falam. Se despeça das pessoas como se você nunca mais fosse delas. E sim, isso aconteceu comigo. Então, pense nisso, tá bom? A vida acontece, a gente não tem controle. Se despeça, gente. Porque aí, isso vai te poupar de uma coisa que é muito pesada, que chama-se culpa. Antes da gente ir para os Dicas da Mar... mudei o nome. Cara, é muito importante isso que ela falou de despedidas, né? Reforçando aí o que eu já comentei aqui nesse vídeo, essa questão de você se despedir de hábitos, né? Essa questão, ela falou brincando do pastel, enfim, mas, cara, são hábitos. Se você tem esse hábito de comer um pastel na feira todo sábado de manhã, você tem que se acostumar com a ideia que você vai perder isso, né? Então você tem que ir se preparando mentalmente. De novo, não é sofrer com antecedência, mas é realmente jogar ali na tua cabeça, olha, se prepara, você vai perder esse hábito aí que você gosta tanto, né? E até mesmo para você abrir a tua mente que você vai precisar buscar novos hábitos aqui, vai achar, né? Eu tenho vários hábitos aqui nos Estados Unidos, quando eu volto pro Brasil eu fico, que droga, entendeu? É normal isso, tá? Mas esse é um processo importante para você se deixar se despedir da sua vida, né? A sua vida que você tinha no Brasil, que é outra vida. É diferente mesmo, e se desfazendo dessas coisas, as coisas da sua vida também é terapêutico isso. Realmente eu concordo assim embaixo que ela falou, tá bom? E as pessoas, né? Se despeça das pessoas, que isso é muito verdade mesmo. Pode ser que a última vez que você vê a pessoa, porque você tá longe, não dá para você pegar um avião assim do nada, de repente, né? Enfim, às vezes até dá, mas às vezes não. Então, é importante isso. Continuando.
nome, gente. Acho que ficou mais fofinho, né? Dicas da Má. No próximo vídeo, eu vou falar detalhes de como você precisa fazer a sua mala. E olha, adianta um ponto. É melhor você fazer a sua mala antes de começar a vender as suas coisas, tá bom? Porque aí você já sabe o que você realmente quer levar. Então, próximo vídeo, eu vou falar mala com você, mala de mão, mala despachada, itens. E, gente, um deles eu trouxe porque, assim, né? Eu sou meio preocupada com algumas coisas e, ó, eu uso ele até hoje, eu não vejo ninguém falando sobre. Então, para você que gostou do vídeo até aqui, dê o seu like. Para você que Tô não é inscrito, curioso se agora. inscreva, ative as notificações. Toda quinta-feira, às 6h30, tem vídeo novo e muita história doida para contar para vocês, tá bom? Então, bora para as dicas da Má. E, gente, eu sei que você vai me chamar de arcaica, mas confia no que eu estou te falando. Faça uma lista do que você tem que fazer antes de embarcar no papel. Ai, mas Marília, eu gosto do computador. Gente, no papel. Você já tem muitas coisas abstratas para lidar. Ajude o seu cérebro neste momento concreto. Papel. E anote direitinho. Não fica, ai, não, a minha memória, não faça isso. E agora eu vou colocar em prática os meus aprendizados do mestrado, que é. Quando você faz isso, você ocupa sua memória de trabalho. Que é isso, Marília? É aquela memória que você vai utilizar quando você precisa fazer coisas, mas que não seja por um longo prazo. De uma forma, assim, bem resumida, que ninguém me ouça explicando desse jeito. Mas, a partir do momento que você coloca o que você precisa resolver no papel, você libera espaço, literalmente, de armazenamento na sua memória de trabalho, tá? Uma memória de trabalho muito cheia, você se torna ineficiente. Pode ver. Pode ver. Quando você tá com a cabeça muito cheia, você esquece de coisas. Por quê? Você está sobrecarregando sua memória de trabalho, imigrante. Agora você não tem mais desculpa, hein? Já te expliquei direitinho. Outro ponto, decida o seu plano de migrar. Você vai ou não queimar pontes. Nós queimamos pontes. O que significa? Nós decidimos que, a partir do momento que a gente migraria, a gente não teria mais uma vida no Brasil, no sentido concreto da palavra, tá bom, gente? Por favor, tá? Não vem com esse discursinho de, ai, Brasil. Ó, por favor, o Brasil é maravilhoso, sim. E aí, gente, então assim, a gente não tem imóvel, a gente não tem carro, o que tá lá são meus livros de neuro que eu comentei com você e alguma roupa, outra e um objeto de decoração que era muito pesado para trazer. Mas fora isso, a gente não tem nada, 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 nada. Então, veja, se você vai manter uma casa, um apartamento, se você vai alugar, se você vai vender. Quem tem emprego público, provavelmente a pessoa já sabe isso, mas se você consegue pedir afastamento de 2 anos sem remuneração, a gente não tinha nada lá, tá bom? Aliás, a gente decidiu migrar dia 17 de setembro porque não estava entrando mais renda pra gente. Lembra? O Guilherme conseguiu um emprego até final de agosto, não estava entrando mais renda. Então, assim, a gente não tem nada lá, essa que é a verdade. Agora cada um decide, né? Ai, Marília, o que você recomenda? Eu não recomendo nada, eu recomendo você pensar na sua realidade, tá bom? Como eu reafirmo, sou um casal sem filhos, sem pet, só tenho minhas plantinhas. Acho que um dia eu vou fazer um vídeo com minhas plantinhas. Gente, elas são tão fofas, elas têm nomes. Outro ponto. Se você decidiu ter uma vida nova, assuma isso. Gente, não dá para você trazer o Brasil na mala. Mesmo que eu tenha trazido tapioca, eu sei. Vou falar sobre isso no próximo vídeo. Mas assim, não dá. Eu vejo gente querendo trazer prato. Tipo, tem prato aqui, sabe? Tem coisas interessantes. Trabalhe o seu desapego. Trabalhe o desapego das suas coisas. Tipo, você vai começar uma vida nova. Você está disposto ou não a começar uma vida nova? E olha, ouso dizer que a sua vida é nova. Você se torna uma pessoa diferente. É muito interessante. É muito interessante como as experiências em outro país mudam a gente. É muito interessante. Outro ponto prático. Traga tudo impresso. Passagem impressa. Hospedagem impressa. Aluguel do carro impressa. Extrato das suas contas internacionais impresso. Tudo. Porque, gente, sei lá, você tá numa correria e você precisa saber onde que é o portão do voo, tá? Não sei, sabe? E aí você, naquela doideira, tipo, você só aponta. Ai, mas Marina, eu falo inglês fluente. Tudo bem, imigrante. Mas, como eu falei, lembra que eu falei? O apoio concreto vai te ajudar muito nesse momento doido. Porque é literalmente um momento doido. Você não sabe se você chora, se você fica feliz. Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Uma coisa aqui que eu não vejo ninguém falando. Se prepare para a reação das pessoas. Gente, ninguém fala sobre isso. Só que a reação das pessoas é assim. As pessoas... Eu acho o ser humano incrível, tá? E as pessoas, elas lidam com as suas escolhas de uma forma, às vezes, um pouco estranha. Onde eu quero chegar? É natural que as pessoas se projetem, tá? Então, eu não estou dizendo que as pessoas são ruins, não são boas. Não é isso, tá? Não vai confundir a sua cabeça.
Eu estou dizendo que cada um lida do jeito que consegue lidar. Então, tem gente que você vai se despedir e a pessoa vai, olha, vai dar tudo certo, se vocês precisarem, eu estou aqui para vocês. Vai ter as pessoas que você vai despedir, a pessoa vai chorar como se você estivesse morrendo. E vai ter a outra pessoa que você vai despedir e vai falar assim, e se não der tudo certo? Como se você já não tivesse pensado naquilo 300 vezes, como se você não tivesse ficado noite sem dormir. Lembra que eu falei? Ninguém dorme nesse processo. Noite sem dormir, preocupados. E se não der certo? Tenha paciência, porque você vai precisar. As pessoas lidam de uma forma, assim, muito aleatória com a nossa imigração, tá? É bem interessante. Pessoas que você não imaginava te ajudam, pessoas que você esperava te ajudar. Não ajuda. E eu tô rindo aqui para não chorar, tá? E para as últimas dicas eu tenho. Imigrante, chegue 4 horas antes no aeroporto. Ai, Maria, que eu vou... Só para comentar essa questão das pessoas, cara, é muito isso mesmo, né? As pessoas reagem de formas diferentes e de formas inesperadas, né? Então, a pessoa que você não imaginava chorar, chora, a pessoa que você imaginava que ia ajudar, não ajuda, ou que não ia ajudar, ajuda, enfim, é muito isso mesmo. É interessante ela trazer isso à tona, né? Isso me traz memórias, assim, na época de quando eu me mudei, bem interessante. Agora ela vai falar do aeroporto. Vou ficar fazendo 4 horas lá. Vai chegar 4 horas antes, sim, porque se tiver um trânsito, você consegue chegar. Gente, eu sou tão assim. Plano de contingência, né? E aí eu juro para vocês que eu pensava, nossa, se tiver qualquer coisa que tá impedindo a pista, eu consigo sair andando. Eu chego a tempo. Juro para vocês. E aqui eu queria dividir uma coisa assim com vocês, que quem levou Ela não assim, tá errada, né, gente? Ela não tá errada. Em Guarulhos, ali em São Paulo, pode acontecer um trânsito do nada, enfim. foi uma amiga nossa, uma fofa, ela estava fazendo Uber na época, uma fofa, foi buscar, fez o favor de comprar coisinhas antes para mim na farmácia, mas Marília, você não passou na farmácia antes? Eu passei, eu esqueci, tá bom, de coisas. E, como eu disse, no próximo vídeo eu vou falar coisas da mala para você não fazer que nem eu, e no dia da viagem a amiga estava indo lá na farmácia comprar uma pomada para você. Chegue no aeroporto antes, não se sabote, porque se você esquecer o seu passaporte, sei lá, gente, tudo pode acontecer. Dependendo, leva um lanchinho para você comer, tá bom? Ah, e aqui, eu já estou finalizando, mas veja se você tem direito às salas VIPs, né? Como eu disse, a Nômade tem uma sala VIP lá, mas você tem que ser cliente nível 3 ou 5, é um dos dois, tá? Para você ter acesso. Chegue antes, tudo bem? Gente, eu não tinha muita certeza, né, se eu tinha direito à sala VIP. Aliás, depois eu descobri que eu viajei várias vezes e não fui para a sala VIP, né? Ai, fiquei com raiva de mim mesma. Mas, como toda pessoa, o que eu fiz? Eu levei lanchinho. Então, antes de entrar na área de embarque, a gente comeu lanchinho, porque você só consegue passar pelo raio-x com comidas industrializadas fechadas, tá? Sem líquido nenhum. Então, a gente fez lanchinho com o resto que tinha na geladeira. Comemos antes de entrar na área de embarque, barriguinha cheia. Chegamos lá, vamos atrás da sala VIP, né? Gente, talvez seja óbvio para todo mundo que esteja vendo esse vídeo, só eu descobri com quase 40 anos. A sala VIP é incrível. Gente, a sala VIP é sensacional, né? Aí você pensa, mas Marília, você já falou que tinha acabado de comer. Então, eu comi de novo. Gente, olha, eu não sei qual a sua classe social, mas de onde eu venho, se tem comida de graça, a gente não nega. Olha, eu queimando meu filme 100%. Até injeção na testa, né? Comi pão de queijo até dizer chega, bebi Guaraná até dizer... Eu nem bebo refrigerante. Não bebo refrigerante, tá? Bebi Guaraná até dizer chega. Comi um monte de coisa lá. Ficamos descansando na sala VIP. Foi sensacional. E é isso, pessoal. Super agradeço vocês terem ficado até o final. Tô recebendo comentários das pessoas falando que morreram de rir com meus vídeos. E, gente, eu juro pra vocês que, assim, eu nem tento ser engraçado, assim. É só, como eu falei pra vocês, Imagina se ela com tentasse. minha total sinceridade. Então, eu agradeço muito para você que ficou aqui. Se você tem algumas dicas, deixe nos comentários. Se você tem algum vídeo específico que você queira que eu faça, deixe nos comentários que eu vou colocar lá na minha listinha de vários vídeos e tentar te ajudar ao máximo para transformar a sua migração no mais confortável possível, tá bom? Então, abraço no coração. Gente, que legal, né? Tô super torcendo pela Marília, porque, cara, é uma pessoa incrível. Vocês veem aí, né? Tipo, ela falando que. Ela não precisa falar isso, né? Que ela tá passando informação com sinceridade, enfim, porque é claro, é muito óbvio, assim, que ela é mesma. Tipo, ela não consegue ser uma pessoa diferente do que isso, né? Do que ela mesma. E explicando as coisas da forma como ela gosta, do que vem na cabeça, falando dessas questões
de olha, não sei se você é assim, enfim, sabe, explicando como ela é. Então, isso é muito legal, isso conecta, né? Isso conecta com as pessoas, porque no fim do dia, muitas coisas que ela pensa, que ela faz é igual, né? Comigo, pelo menos, se conecta também, com minha esposa. Enfim, minha esposa estava editando uma vez o vídeo dela e eu vi a risada dela daqui, assim, né? Então, cara, por isso que eu falei pra ela e super recomendei, falei, cara, não, vai fundo, porque você tem um carisma, assim, natural, as pessoas vão adorar. Pessoal, esse foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Se vocês curtiram e querem mais, né, formatos assim, onde eu vou, assisto vídeos de outros imigrantes, né, que estão relatando aí como é que foi a entrada deles, enfim. Se vocês gostaram desse formato, coloca aqui nos comentários que eu faço mais vídeos assim. Eu achei interessante, né, trazer essa minha perspectiva em cima da perspectiva deles, assim. Eu acho que assim, às vezes, ajuda vocês que estão se preparando para se mudar para cá, assim como a Marília fez, tá bom? Legal, gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau.